O Romero mandou mais uma contribuição, agradeço, Romero. E aí ele está dizendo assim, ó, como falei, a questão que tem me perturbado é o seu entendimento de que Jesus não é citado, mesmo que indiretamente, no Velho Testamento. Então, meu querido amigo Romero, não é o meu entendimento, viu? Não fui eu que inventei isso, nem sou apenas eu quem digo isso. Todas as pessoas que estudam teologia bíblica com seriedade chegam a essa conclusão, porque é uma conclusão um tanto quanto óbvia, tá? Deixa eu ver aqui, ele fez outra contribuição, está falando assim, ó, sem citar nenhuma passagem específica, mas entendo que todas as vezes em que Jesus diz isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, está confirmando o que foi profetizado pelo Velho Testamento. Então, Romero, essa é uma confusão que algumas pessoas fazem. O Novo Testamento cita o Velho Testamento, tá certo? Você acabou de me dar aqui uma fala nesse sentido. O Novo Testamento fala sobre o Antigo Testamento. E boa parte, não foi Jesus quem escreveu o Novo Testamento, né? Essas falas são atribuídas aos autores, são os autores que disseram essas frases, essas profecias, etc. Por quê? Porque boa parte dos primeiros discípulos de Jesus eram judeus que se convertem e eles nem têm a ideia de estarem se convertendo, porque para eles era uma continuação do judaísmo, e eles aceitam a pregação de Jesus. Mas como eles não têm escritura cristã, como não tem Novo Testamento, eles nem tinham ideia de que um dia teria um, eles continuam, ou várias comunidades, continuam usando o Antigo Testamento, que ainda não é Antigo Testamento, né? Que é a Torá, que é a Tanakh, que é Torá, que é a lei, os profetas e os escritos, as escrituras judaicas, e eles se apropriam dessa escritura judaica e começam a entender que é Jesus o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O que não quer dizer que na época do Antigo Testamento se pensava em Jesus como cumpridor daquela profecia, né? Vou lhe dar um exemplo para você e para todo mundo que nos acompanha aqui. O servo sofredor, que o início do cristianismo começou a entender que o servo sofredor era Jesus, mas não é Jesus. Quando Isaías fala do servo sofredor, ele está falando do próprio povo de Israel. Isaías não conhece Jesus, Isaías vive 700 anos antes de Jesus, ele não poderia conhecê-lo, né? Por exemplo, quando Isaías fala da virgem que conceberia e daria à luz a um filho, e esse filho será chamado príncipe da paz, pai da eternidade, etc. A igreja no Novo Testamento vai reler essa passagem e vai aplicar essa passagem a Jesus. Então, o Novo Testamento cita o Antigo sem nenhum tipo de restrição. Agora, lá atrás, quando Isaías falou sobre essa passagem, ele não estava falando nem de Maria e nem estava falando de Jesus. E o contexto nos mostra, tá? Não é nem tão estranho assim essa passagem. O contexto nos mostra que ele está falando da esposa, da jovem esposa do rei, que eu esqueço o nome agora, mas era o pai de Ezequias. O rei era o pai de Ezequias, porque a palavra que foi traduzida como virgem no hebraico é almá, e almá significa ou virgem ou jovem moça, né? Jovem menina, jovem, como se fosse uma jovem mesmo, né? De pouca idade, uma jovem casada, que era o caso da esposa do rei. E o filho que é falado que ela teria era o Ezequias, que seria o rei que governaria Judá e conduziria aquele povo a um período de paz, a um período de prosperidade e etc. Né?
Enfim, então o Antigo Testamento não fala de Jesus. O texto mais recente do Antigo Testamento foi escrito bem antes do nascimento de Jesus. Agora, o Novo Testamento, que quando ele é construído já tinha o Antigo, esse cita o Antigo Testamento e muitas vezes o interpreta como se cumprindo em Jesus. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever aqui no canal e também aproveite para ler a descrição do vídeo. Tem conteúdos que você não pode perder.